Essa é uma daquelas poucas semanas que um cidadão santa vitoriense tira aquela blusa de frio, né, que fica lá o ano todo guardado. E eu tenho esse suéter aqui, que hoje nós escolhemos para estar aproveitando esse frio. É muito bom nós termos ainda a bênção de Deus, né, aquela chuva, talvez a última que nós tivemos, né, Domar? Você que é entendido, talvez a última, né, antes da seca ferrenha, mas Deus tem cuidado de nós. Meus irmãos, quando nós paramos para observar os escritos do Novo Testamento, as várias cartas que nós temos, nós percebemos algumas listas de coisas que nós devemos fazer, se é que nós queremos perseverar na nossa caminhada cristã. E vários autores se propõem a escrever alguns passos ou alguns procedimentos, algumas atitudes que nós precisamos fazer. E de pouco a pouco nós vimos que essas coisas se repetem. Em quase todas as cartas a gente vai ver alguns dos assuntos que nós vamos pensar aqui nessa noite ali presente. Às vezes o mesmo autor enviando a mesma coisa para um monte de igreja, ou autores diferentes concordando entre si sobre esses assuntos que são fundamentais para a nossa caminhada. Hoje eu quero olhar com vocês uma dessas passagens, Hebreus capítulo 10, um texto que eu acredito que os irmãos conhecem. Hebreus capítulo 10 é uma lista que tem estampado aqui pelo menos 4 verbos, 4 ações que nós, como cristãos, como uma igreja cristã, precisamos cultivar, tanto individualmente como no coletivo, se é que nós queremos levar esse trabalho adiante, se é que nós queremos manter essa igreja forte, né, consolidada e na graça do Senhor crescendo dia após dia. O que nós vamos ler do verso 19 até o verso 25, nós podemos dizer nessa noite que pode ser o grande responsável pela a vida útil de uma igreja, pela longevidade de uma igreja, a continuidade dela, até que Cristo venha para finalmente nos buscar. Vamos ler com atenção aí, para juntos nós identificarmos esses 4 verbos. Hebreus capítulo 10, verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero. Primeiro verbo, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Segundo verbo, guardemos. Verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Cuidemos também de nos animar, esse é o terceiro verbo, uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Verso 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E com esse quarto verbo, o verbo congregar, nós terminamos a nossa leitura. Amém? Bem fácil de entender, é bem simples essa receita que nós temos aqui, por parte do escritor, que escreve a cristãos que recebem apenas o título aqui de Hebreus. Estavam vivendo em condições não muito favoráveis, como nós veremos aqui, e eles têm essa palavra de ânimo, o escritor tem essa palavra de encorajamento, que é de onde nós vamos tirar aqui esse aprendizado para nós nessa noite. E eu vou fazer igual o pessoal da internet faz quando quer, talvez, anunciar alguma coisa, fazer uma propaganda. Eles dizem mais ou menos assim: olha, eu tenho aqui 4 coisas para falar para você, 4 dicas, e a última é a mais importante, ou fica até o final que você não pode perder a última. Eu quero dar uma ênfase especial no último verbo que nós acabamos de ver aqui, porque ele de alguma forma agrupa, não é cimenta a palavra, mas
dá uma liga maior, nos dá maiores condições de manifestarmos os 3 primeiros que nós acabamos de ler. E por isso, nós vamos ter um tempo um pouco mais especial quando chegarmos no último. Mas vamos lá. Verso 19 ao verso 22, nós temos aqui a primeira ação. Como é que uma igreja vive, como é que ela sobrevive independente da quantidade de desafios que ela tem que enfrentar. Como é que eu, agora um cristão aqui no Brasil, no século 21, em meio a tantas adversidades, o que eu tenho que fazer para continuar firme, não me desviar do meu propósito, do meu compromisso com Deus? O primeiro verbo tem a ver com uma aperfeiçoação, uma melhoria na nossa comunhão com Deus. De alguma forma, o autor está nos encorajando aqui a nos aproximarmos um pouco mais dele. Ele diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Todas essas expressões de lavagem com água, essa purificação, como nós sabemos muito bem, todo esse livro é escrito com base em um sistema que já não está mais em vigência, que Deus utilizava para se relacionar com a sua criatura, com o seu povo, que envolvia vários e vários sacrifícios, que envolvia vários rituais, e através de oferecer esses sacrifícios e praticar esses rituais, o indivíduo naquele tempo tinha condições de ter uma comunhão mais próxima e mais íntima com Deus. Por mais que ele precisasse de um representante, que era o sacerdote, essa era uma forma que Deus naquele tempo instituiu para que as pessoas, para que o seu povo tivessem essa afinidade com Ele, tivessem comunhão com Ele. Tudo isso através desses simbolismos, através de sacrifícios, de rituais e da intermediação do sacerdote, alguém escolhido por Deus para fazer esse trabalho de ligar as duas pontas, né? O ser humano caído, pecador, sujo, ter algum tipo de contato e proximidade com um Deus que está acima de tudo, que é perfeito, santo e puro. Diante desse cenário, o autor nos faz lembrar que, por mais que esse sistema tinha uma certa condição de nos ensinar algumas coisas, ele era incompleto. Ele era incompleto porque diariamente, semanalmente, mensalmente, ano após ano, eu, como um judeu, precisava de um novo sacrifício. Eu precisava de mais um animal, eu precisava de mais um pouco de cereais, eu precisava de mais um pouco de dinheiro para, de alguma forma, seguir esses rituais que precisavam sempre de uma renovação. Não existia algo definitivo e duradouro, algo completo. E aí, então, ele coloca diante de nós aquilo que vem para deixar de lado todo esse sistema falho e incompleto, para apresentar a sublimidade e a perfeição da obra de Cristo, que de uma vez por todas, ela rasga aquele véu que nós conhecemos muito bem, rompe aquele véu que antes, de forma simbólica, estava separando criatura de Criador, e agora, no momento em que Jesus dá o seu último suspiro, aquele véu, ele é rasgado, indicando agora que nós podemos ter um acesso diferenciado, nós podemos agora nos aproximar de Deus, não daquela forma como acontecia naquele tempo, mas de uma forma mais intensa, mais completa e mais verdadeira. Ele está garantindo aqui que a gente pode ter a coragem, porque homem nenhum naquele tempo ousava sequer aproximar do santuário, lugar santíssimo, daquela estrutura do templo, sem uma autorização, sem que tivesse ali um sacerdote para livrar ele de algum tipo de punição, de algum tipo de maldição. E aqui o autor diz: vocês podem ficar tranquilos. Agora vocês podem, com ousadia, sem temor, vocês podem se aproximar de Deus, porque Jesus abriu um caminho diferente, um caminho vivo, um novo caminho, uma rota sem restrições, uma rota sem todas essas burocracias, uma rota sem pagar pedágio, não tem buraco, é bom demais. E vocês podem estar diante de Deus. Jesus é esse caminho.
Ele agora é o nosso sacerdote perfeito, que nos pega pela mão e nos leva até Deus. É importante nós lembrarmos que o autor não está evangelizando aqui os seus ouvintes, porque ele está escrevendo para cristãos. Então, essa é uma palavra para pessoas que conheciam já o Evangelho. Ele está promovendo simplesmente, como já foi mencionado, esse apego maior, essa proximidade maior, um desejo maior por comunhão com Deus. Relacionamento mais próximo com Deus. E ele afirma que nós devemos e que nós podemos buscar essa proximidade, convictos de que não sofreremos nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de ameaça, porque nós fomos limpos do pecado pelo sacrifício de Cristo. O sangue dele, a morte dele, nos concede esse rico privilégio. E aqui, talvez nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa falta de conhecimento, porque eu tenho certeza que você já teve vontade de viver naquela época. Talvez você já pensou, olha, Eliezer, eu tinha tanta vontade de estar lá. Rapaz, ver as pragas caindo e os egípcios correndo doido, um monte de gente morrendo, ver o mar abrindo. Nossa, eu queria estar lá, eu queria ser daquela época. Ou senão alguém dizendo assim, eu não ter que trabalhar, acordava cedo, chegava na porta, o que já tinha prontinho me esperando? O padeiro já tinha passado e estava ali, né, na sacolinha prontinho, só pegar e consumir. Eu queria esse privilégio, eu queria ver aqueles momentos extraordinários. E agora a gente está aqui, a única coisa que nós temos é um livro, talvez sem tanta vivacidade, sem muitos detalhes. Eu queria ser daquela época. Só que aqui o autor está nos mostrando uma outra ênfase. Ele está redirecionando a nossa atenção para o privilégio de nós vivermos depois que todas as promessas relacionadas à salvação do povo de Deus, uma salvação definitiva e duradoura, agora já tinha sido concretizada na pessoa de Jesus. E nós precisamos valorizar isso. Agora nós podemos acessar Deus, algo que não acontecia naquela época, em qualquer hora, de qualquer lugar nós vamos fazer isso. Não precisamos de um sacerdote para nos cobrir, para nos representar. Não precisamos levar uma tarifa em todas as ocasiões que nós quisermos ter comunhão e contato com Deus, sem custo. Não existe mais aquele desembolso do carneiro, da pomba, do cereal. Não precisa. Uma comunhão verdadeira, sincera e íntima com Deus através de Jesus. Mas eu reconheço, eu tenho certeza que foi legal demais viver naquele tempo também. Mas quando nós colocamos todos aqueles sinais, todas aquelas manifestações de Deus de um lado, e a pessoa de Cristo encarnado aqui no nosso mundo, morrendo no nosso lugar, todas essas coisas deixam de ter o mesmo brilho, se nós entendemos de fato todos os benefícios que Cristo nos concedeu através da sua morte. Todos os que viveram antes dele viram apenas sombras do que seria o Messias, do que ele faria, do que ele ensinaria, apenas sinais, apenas símbolos, e nós temos diante de nós agora a manifestação completa, a manifestação perfeita que já aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Como é que nós estamos aproveitando esse privilégio, meus irmãos? Nós que temos totais condições de nos relacionarmos com Ele, através da Sua palavra, através do Espírito Santo que, através de Cristo, nos foi concedido. Isso não existia naquele tempo. O Espírito Santo não habitava permanentemente em todas as pessoas que temiam a Deus, como acontece hoje. Evento que acontece simultaneamente quando nós damos o nosso passo de fé e arrependemos dos nossos pecados. Quanto nós estamos aproveitando isso? Essa possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Que distância nós estamos dele?
quando nós paramos para olhar a nossa realidade, a nossa rotina, o nosso estilo de vida. Quanto tempo, nós sempre insistimos nisso, quanto tempo de leitura bíblica, quanto tempo de oração, como é que nós temos aproveitado esse privilégio que milhares de pessoas passaram dessa vida para a eternidade sem ter acesso? Se você quer perseverar na sua caminhada cristã, a primeira coisa que nós precisamos fazer está no verso 22. Aproximarmos de Deus com sinceridade e sem medos. Como o autor diz, com ousadia, porque Cristo abriu um largo caminho, um caminho novo, perfeito, pleno e diferente, que vai nos levar exatamente até onde Deus está. Amém? Verso 23, nós temos a segunda ação, e agora tem a ver com preservar coisas. O verbo guardar aparece aqui no verso 23. E sempre que nós pensamos em guardar, nós temos em mente algo de valor, não é? Eu sei que tem gente que gosta de juntar umas coisas em casa que não vai usar, está quebrado, né? Não tem conserto, não tem uma peça para repor, mas junta ali. Mas geralmente nós guardamos, nós protegemos e nós não queremos perder coisas valiosas. Sem muitos detalhes aqui, depois de falar sobre o que Cristo fez na sua primeira vinda, o autor chama a nossa atenção para a segunda vinda. Ele chama a nossa atenção para o futuro, para o momento em que a nossa salvação será consumada, será acabada, por assim dizer, o momento em que Cristo, pela segunda vez, virá a este mundo para nos buscar. E por mais que a perseguição esteja diariamente chegando cada vez mais próxima de nós, e esse é um assunto que tem ficado bem popular aqui, não só nessa igreja, mas à medida que nós estamos vendo como o circo está se fechando, nós estamos tentando de alguma forma preparar o coração do povo de Deus para tempos difíceis. E aqui ele não quer que nós percamos de vista essa esperança. Ele diz: guardem firmes a confissão da esperança. Guardem firmes o compromisso que vocês assumiram um dia com Cristo, onde publicamente vocês passaram pelas águas do batismo e disseram: sim, Ele é o meu Senhor, independente se eu vou ser perseguido por isso. Sim, Ele é o meu Senhor, independente se eu não vou ter mais o meu trabalho. Sim, Ele é o meu Senhor, independente se as minhas propriedades vão ser confiscadas. Sim, Ele é o meu Senhor, independente se a minha família não vai me receber mais. Ele diz: guardem isso. Não percam essa esperança, não se livrem da confissão, da fé e da fidelidade que um dia vocês depositaram em Cristo. Ele está encorajando aqui os seus leitores que naquele tempo, como eu mencionei brevemente na introdução, igual a maioria dos destinatários do Novo Testamento, estavam sendo perseguidos, estavam sendo ameaçados, e não só pelo Império Romano, mas também pelos seus irmãos de sangue, pessoas que também faziam parte do povo de Israel, mas que estavam presos à religiosidade, à busca de salvação por obras, que denunciavam os verdadeiros cristãos para as autoridades, para que eles pudessem ser presos e aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ler aqui, e às vezes ficamos assustados com isso. Pressões de todos os lados, de dentro e de fora, para que eles abandonassem a sua fé, para que eles abandonassem o Senhor e de alguma forma se esquecessem do futuro, se esquecessem da eternidade. Eliezer, porque nós, mesmo ainda não tendo que enfrentar esse mesmo nível de perseguição, precisamos considerar esse assunto e tentarmos nos preparar? Por que nós não podemos perder essa esperança? Por que nós não podemos duvidar das promessas futuras que Deus deixou para nós, registrado na sua palavra? Ele responde dizendo: porque quem fez a promessa é fiel. Nós estamos falando do Deus que não pode mentir, em que essencialmente, já que não existe nele nenhum tipo de mal, nenhum tipo de engano,
nenhuma promessa, nenhuma afirmação, nenhuma frase que está registrada aqui vai deixar de acontecer. Então, se Ele nos prometeu vida eterna, se Ele nos prometeu coroas na eternidade, se Ele nos prometeu galardões na eternidade, se Ele nos prometeu uma vida longe de todo sofrimento, tristeza, dor e luto, como experimentamos aqui, por mais que não seja um parente seu, nós sentimos a dor disso quando ouvimos uma notícia de algum acidente ou da partida de alguém. Aí Deus diz, existe um lugar especial que eu preparei, que está acima de todas as expectativas de vocês, que conhece apenas essa realidade terrena, e eu vou enviar vocês para lá. Em um breve espaço de tempo, vocês estarão lá. É por isso que nós não podemos perder isso de vista. Talvez você está incomodado no banco ou assistindo a transmissão e dizendo, Eliezer, vocês estão andando em círculos, né? Vocês já falaram sobre esse assunto aqui. Enquanto estiver pessoas, meus irmãos, que continuarem se perdendo, continuarem indo embora, e vocês estão sentindo falta. Esses bancos aqui já estiveram mais cheios. Enquanto estiverem pessoas deixando de guardar a confissão que um dia fizeram, abandonando, cedendo às pressões, mesmo que não seja perseguição, como é o caso aqui, mas ofertas de pecado, ou qualquer outro tipo de motivo, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar alertando, esse é o nosso papel. Está inundado, o Novo Testamento está cheio disso, porque nós somos extremamente suscetíveis a isso. O que a palavra de Deus nos ensina é algo semelhante a uma caminhada em cima de um muro. E eu me lembro da minha infância, a gente morava numa casa que tinha na frente aquele muro de tijolo normal, né, de 2 furos, talvez 10, 12 centímetros, que era muito fácil andar. Menino, né, a gente tem um molejo, andava sem olhar, andava para trás, de boa. Eu tenho por mim que talvez a gente pense que a caminhada cristã é assim. Está tudo bem, é grosso, é largo, aqui está tranquilo. Só que não é largo assim, não é tão seguro assim. O muro da frente era. O muro do lado era de placa. Aí já muda o negócio. Porque vez ou outra, a gente ia arriscar ali e às vezes não dava para ficar. Essa é a visão que o apóstolo Paulo transmite aos coríntios quando ele diz, você pensa que está em pé? Você pensa que está forte? Você pensa que está firme? Ele diz, abra o seu olho, fique atento. Porque aquele que pensa que está forte, aquele que pensa que está em pé, aquele que pensa que está com a sua fé, as suas convicções, a sua confissão, bem protegido e guardado, sem nenhum perigo de tropeçar, é aí que você irá, é aí que nós iremos experimentar o gosto amargo de tropeçarmos e envergonharmos o nosso Senhor, envergonharmos a nossa comunidade, envergonharmos a nossa família e desencaminharmos pessoas que talvez estavam lendo as nossas vidas, como esses dias o Elias falou, propensas a abraçar a fé também. E nós podemos, através de não seguir esse verbo, através de não conseguir guardar, podemos chegar lá e jogar um grande balde d'água e atrapalhar a caminhada em direção à salvação que essa pessoa estava empreendendo. O Deus que fez a promessa é fiel. O Deus que não pode mentir é quem prometeu maravilhas para nós. Então, que nós possamos, em segundo lugar, guardar a nossa fé, as nossas convicções e a nossa confissão. Amém? Verso 24, nós temos um terceiro verbo, mais uma ação. Nós cantamos aqui, pelo menos 2 canções, propícias a esse momento de frio, né? Talvez a gente ficar um pouquinho mais perto. Canções um pouco mais aconchegantes, no sentido de nos fazer lembrar do que realmente nós somos. Deus, quando desenvolveu o plano de salvação, Ele estipulou para nós uma nova identidade, um novo sobrenome que faz com que todos nós que
professamos Cristo como o Senhor das nossas vidas, que somos filhos de Deus, passamos a fazer parte de uma família só. Ao ponto que aqui não deveria existir divisões de família Silva, Souza, Carvalho, Silveira, Sintra, Borges e assim por diante, porque todos pertencemos a uma mesma família. E com isso em mente, nós temos duas ações aqui extremamente importantes para a nossa perseverança e para o fortalecimento de uma igreja cristã. Verso 24, aparece o terceiro verbo. Cuidemos também de nos animar uns aos outros em duas coisas: no amor e na prática de boas obras. Meus irmãos, eis aqui uma ferramenta extremamente poderosa. Você já viu na internet que as pessoas estão ficando ricas com essa atitude, e não é que eu concorde com as pessoas que trabalham com o que eles chamam de autoajuda, ou aqueles homens que recebem o título de treinadores, né, coaches, que trabalham as emoções das pessoas de alguma forma, encorajando, tentando tirar, extrair alguma coisa de bom que talvez ela não sabia que tinha. Mas o que nós temos aqui é algo parecido com isso. Essas pessoas viram esse aspecto da nossa existência humana, essa necessidade biológica de ter alguém do nosso lado, nos encorajando, nos conduzindo para frente, e eles então descobriram uma profissão extremamente rentável. E aqui nós temos isso formatado para a igreja, de graça, onde Deus colocou nós em um mesmo espaço, em uma mesma família, para que nós possamos fazer isso diariamente, olharmos uns para os outros diariamente e observarmos talvez aqueles que estão andando numa velocidade mais lenta, aqueles que deixaram de ter aquele entusiasmo, talvez aquele mesmo fervor do início, e aí Deus diz: vá até essa pessoa, fale com essa pessoa, dê algum tipo de suporte, ofereça o seu ombro, ofereça auxílio para que essa pessoa tenha condições de continuar caminhando. Deus nos dotou com essa capacidade de despertarmos, fazermos as pessoas lembrar que existe força disponível, e aí muda radicalmente em relação a esse meio secular que eu falei aqui, porque eles trabalham com autoajuda, no sentido de que eu mesmo, em mim mesmo, tenho essa capacidade, essa força. O que o autor está falando aqui diverge um pouco, porque ele está falando de uma ajuda do alto, algo que vem da parte de Deus, porque a gente é fraco, limitado, falho, e não temos isso em nós mesmos. E aqui então está a grande diferença. Nós temos de Deus a condição de despertarmos ou introduzirmos no nosso irmão, na nossa irmã, na nossa igreja, talvez força, talvez habilidades que a pessoa nunca pensou que conseguiria executar. E alguém diz assim: Cássio, e se você tentar? Você já pensou nisso? Vai lá, eu posso tentar te ajudar, eu tenho aqui algumas coisas, posso te ajudar para você fazer isso. Gessé, e se você tentar fazer isso? Eliel, eu vi que talvez você não está muito bem, observei que você está... O que eu posso fazer para te ajudar? E Deus vai utilizando pessoas para unirem umas às outras e despertar essa graça, despertar força, despertar talvez, como eu disse aqui, até mesmo habilidades que nós nem sabemos que poderíamos desenvolver, ou força que nós não sabíamos que estava à disposição de nós. Falando seriamente sobre o assunto e deixando agora esse pessoal da internet de lado, quando nós pensamos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, nós precisamos, como já batemos bastante nessa tecla, estar atento ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga identificar que por algum motivo ou outro elas diminuíram o ritmo, por algum motivo elas perderam o foco, elas se machucaram, ou estão até pensando em abandonar.
pensando em abandonar a sua caminhada, pensando em abandonar a sua corrida. Nós somos aqueles, eu acredito que você, se não viu presencialmente, já viu na televisão ou na internet, aquelas grandes maratonas, seja de bicicleta, seja a pé, onde existem algumas pessoas, a pista está aqui, ó. Fica uma turma aqui do lado, e o camarada passa ali no 12, né? Tem hora que ele tenta pegar a garrafa, o negócio cai, derrama tudo, mas tem outro ali na frente. O que esse pessoal está fazendo? Está trazendo um pouco mais de condições, um pouco mais de combustível, de força, de ânimo, através da hidratação, para que o corredor continue firme no seu propósito e consiga completar a sua maratona, consiga cruzar a linha de chegada. Nós somos essas pessoas. Deus distribuiu para nós, usando a mesma figura, alguns copos de água para que quando nós percebermos alguém talvez um pouco fadigado, um pouco cansado, transpirando demais, pensando em parar, pensando em descansar um pouquinho, dar uma pausa, nós chegarmos e auxiliarmos essa pessoa, animarmos essa pessoa. Aliás, como é que é isso na prática? É aquele negócio, né? Nós identificamos a pessoa, olhamos a deficiência, que ela está em perigo, que ela está com um problema, e nós começamos a agir. Henrique, você vai no culto hoje? Ah, mas eu estou sem carro. Que isso? Que hora que você está pronto? Eu vou passar aí 7h15. Dá certo para você? Coisas simples do nosso dia a dia que nós podemos imaginar de forma prática. Meu irmão, por que você parou de estudar a Bíblia? O que a gente pode fazer? Nós podemos estudar juntos. Ah, eu não sou capaz de me desenvolver nesse ministério, naquele outro. Vem aqui, o que eu posso te ajudar? No que eu posso te dar algum tipo de suporte? Essa atitude, meus irmãos, tem um poder extraordinário. Cuidemos de nos animar uns aos outros, de nos encorajarmos uns aos outros, de nos equiparmos, de nos fortalecermos uns aos outros. E aqui ele fala de duas áreas para a gente focar nesse processo. Primeiro, encorajar as pessoas a aquecerem os seus corações e fugirem da frieza, fugirem da indiferença, fugirem da insensibilidade. Quando ele diz, animem uns aos outros no amor. A igreja precisa estar nessa sintonia. Não pode ter espaço para apatia, para indiferença, para falta de sensibilidade nesse sentido. Nosso Deus é amor. E Ele exige que os seus filhos transbordem essa virtude que Ele tem. E a segunda coisa é encorajarmos as pessoas a abandonarmos a ociosidade. Ele diz, animem as pessoas para que elas possam se envolver, para que elas possam trabalhar, fazer o meu reino avançar, para que elas possam desejar a utilidade, para que elas possam desejar o serviço. Encoraje as pessoas na prática de boas obras. Deus quer filhos ativos, Deus quer pessoas produtivas no seu reino, e nós precisamos fazer alguma coisa útil, nós precisamos nos empenhar na prática de boas obras, que envolve aquilo que nós fazemos pelos outros, pelo nosso próximo, e que envolve também aquilo que nós fazemos para Deus. Esses dois aspectos nós vemos aqui. Isso não é exclusividade para umas poucas pessoas na igreja, para pessoas que têm cargos, que têm algum tipo de posição, algum tipo de título. Isso é uma ordem abrangente para todas as pessoas que fazem parte da comunidade cristã. Esse é o terceiro verbo, a terceira ação dessa noite. Animarmos uns aos outros. Amém? Vamos entrar no último, para nós finalizarmos, talvez o texto mais conhecido do que nós já lemos até aqui, verso 25. Se nós queremos perseverar na nossa caminhada, queremos ter uma igreja forte, existe um verbo indispensável. A ação de congregar, de fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Por mais que a sociedade está conseguindo denegrir totalmente isso aqui, dizendo que você não precisa,
que você consegue ser igreja sozinho, na sua casa mesmo você consegue desenvolver o seu cristianismo, nós vamos ver a palavra de Deus reforçando e enfatizando a necessidade de estarmos presentes, de sentirmos esse calor humano, podermos olhar uns nos outros. E eu fiquei muito entusiasmado, é sempre bom ver alguns irmãos chegando aqui. Eu sei que está corrido para todo mundo, e principalmente depois de neném, a gente chega aqui bem em cima da hora e nem toda vez dá para fazer o giro, né, de falar com um por um nos bancos. Às vezes é só aquele aceno, mas é bom demais. Eu estava olhando aqui, assim que eu cheguei, alguns irmãos chegando e tem aquele tapa, alguns se abraçando, aquele sorriso. Alessandro, como é que você está? O Wallace, está tudo bem? Isso é essencial, isso é indispensável. E nós não podemos deixar que o clube que nós chamamos dos desigrejados, as pessoas que acham que não precisam fazer o que vocês decidiram fazer hoje, que cresce todos os dias, isso não nasceu hoje, meus irmãos. Por mais que a gente pense, aí ó, esse mundo moderno está perdido mesmo. Isso é desde sempre. Se existe um mandamento, olha, cuidado, não deixe de congregar. Se tem uma placa de proibido, pode ter certeza que alguém algum dia já fez aquele algo que não deve ser feito. Só colocaram uma placa para não pisar na grama, porque o dia alguém pisou. E aqui nós temos essa ordem, e não é dicas, irmãos. Tudo que nós estamos vendo aqui, as 3 ações que nós já tratamos e essa, não são sugestões, são mandamentos, são ordens de Deus para nós. E se existe uma ordem me dizendo para ir para esse lado, e eu digo, não, eu acho melhor, mais interessante, ir por esse, não tem outro nome para isso que não seja um pecado contra Deus. E essas pessoas estão confortáveis nos seus lares, dizendo assim, eu estou ótimo com Deus. Quase todo dia eu leio a Bíblia, eu tenho um tempo de oração, hora que eu vou dormir eu falo alguma coisa com Deus, de vez em quando eu assisto alguma pregação na internet, estou ótimo. Está vivendo em pecado, está vivendo preso no pecado, deliberadamente escolheu viver em pecado, porque aqui nós temos uma ordem. Isso não é ser radical, isso é interpretar a palavra de Deus na íntegra como Deus a entregou a nós. Eu sei que vai existir exceções, eu fico muito feliz de ver o esforço de alguns irmãos. Temos pessoas que vêm de outras cidades, têm que andar 70 quilômetros para estar aqui, honrando essa ordem. Me lembro do Tizé, ele está naquele turno que está sempre trocando, e a impressão que a gente tem é que ele fica quase que contando o dia que vai dar certo de cair para ele estar aqui, e ele vem, e ele fala aqui de manhã, irmãos, você vê uma tristeza, não vai dar para eu estar aqui de noite, eu tenho que trabalhar, mas vem, irmãos. Leu, interpretou e valorizou essa ação, essa ordem, porque sabe do valor. Se cada um ficar na sua casa, se nós ficarmos longe um dos outros, de pouco a pouco, nós sabemos qual será o resultado. O autor aqui carinhosamente leva os seus ouvintes para uma direção oposta da realidade. Enquanto muitos estavam cansados, toda semana, segunda, quarta, tem vez que arruma uma reunião das mulheres, tem uma reunião de jovens de vez em quando, tem uma reunião também de casal, nossa, é muitas vezes, parece que não precisava ser tanto, eu tenho tanta coisa para fazer de noite, eu estou estudando à noite, eu tinha que lavar roupa essa noite, deixar as roupas para poder passar, eu tinha que fazer qualquer outra coisa. Enquanto muitos estavam cansados, entediados, enjoados dessa rotina congregacional e querendo abandoná-la, dizendo, todo dia tem uma atividade na igreja. E preferindo ficar ilhados, isolados no seu mundo, ele nos constrange a intensificarmos essa ação. E enche o peito e diz, não deixem. O texto da NVI diz assim, mas, pelo contrário, procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que o dia se aproxime. Tentem encorajar uns aos outros nesse sentido.
de não abandonarmos a nossa congregação. A justificativa, meus irmãos, dessa ordem está ligada a um evento. Que evento é esse? O rei está voltando. Eu acredito que de todos os sinais que nós poderíamos esperar, não tem muita coisa mais diferente, nova para acontecer. E nós estamos vendo o autor utilizar esse evento. Mais uma vez, ele vai lá na frente, ele diz: o dia se aproxima, o dia do juízo está vindo aí. O dia em que Cristo virá buscar o seu povo está vindo aí. É como se ele dissesse: poxa vida, meus irmãos, a gente está no finalzinho. Está dando para ver já, está bem ali a linha de chegada. Sabe aquele último sprint que o corredor dá? Ele está indo ali, né, arrastando, mas do nada brota uma força ali, ele vê que ele pode ganhar. Ele diz: só mais um pouquinho. A gente já consegue ver. Pense nas recompensas eternas que nós já mencionamos aqui. Vocês não podem parar agora. O dia está se aproximando. Se naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, o autor já tinha esse senso, né, da proximidade do retorno de Cristo, a gente hoje precisa ter ainda mais. Eu sei que sempre que a gente faz isso, tem aquela vozinha do diabo. Você vai lembrar da vozinha, aquela vozinha que diz assim: onde está esse Jesus que não veio até hoje? Faz tanto tempo que isso foi prometido. O seu pai falava disso e ele nem está aqui mais. Seu avô falava disso, já morreu todo mundo. Ficou só você. Cadê esse Jesus que não volta? As coisas continuam tudo da mesma forma. Essa vozinha está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 4. Só que a gente sabe a verdade. Mais uma vez, o Deus que não pode mentir promete. O Deus que não pode mentir é quem alerta. Nós estamos vendo com muita nitidez que o fim está próximo, sim, com muita clareza. Ou você precisa ver mais guerras? A gente precisa de mais guerras, será? Nós precisamos de mais pandemias, será? Precisamos de mais terremotos? Precisamos de mais falsos mestres, que é um sinal que aparece aqui escancarado, que quando o fim estivesse próximo, eles iriam fazer uma leva, um arrastão. O que mais que nós precisamos para entendermos e podemos dizer que está dando quase para escutar as pegadas do nosso Senhor, do nosso Salvador, voltando para nos buscar. Esse é o nosso dever, meus irmãos. Um dever com D maiúsculo. Não deixemos de nos congregar. Ele não pode ser negligenciado. Esse nosso dever, às vezes, está perdendo a sua força, às vezes perdendo o brilho, o encanto. Muitos de nós contavam o dia, como eu citei aqui, alguns irmãos que nós podemos ver isso, contavam o dia para estar aqui. Éramos mais animados, éramos mais entusiasmados para poder rever os nossos irmãos. E de pouco a pouco, às vezes, nós vemos esse interesse diminuindo. E isso tem enterrado, isso tem sepultado, isso tem matado algumas igrejas. Mas isso não acontece da noite para o dia. Porque às vezes nós olhamos para o lado e pensamos assim: mas ainda tem muita gente aqui. Somos muitos, olha aí. Domingo aqui o negócio lota. Não acontece de um dia para a noite. Nós estamos falando de etapas. Primeiro, a falta de interesse em sepultar, ela vai, em congregar, ela vai sepultar um pé, depois o outro pé, depois uma canela, depois vai subindo até chegar na cintura, um braço, outro braço, até que a nossa igreja estará completamente morta. Como é que é isso na prática? O que você está querendo dizer?
Eliezer, como é que isso funciona? Que figura é essa? A nossa ausência, meus irmãos, é responsável pelo fechamento, pela a desativação das coisas, pela paralisação de muitos trabalhos. Imagine o trabalho com os jovens. Vamos tentar imaginar isso. Alguém olha para o Ministério dos Jovens e diz assim, olha, a reunião não está dando ninguém mesmo, acho melhor a gente parar com esse negócio. Antigamente dava tanta gente aqui, encher esse lado aqui, ó, era bom demais. Agora está pouca gente, vamos parar. Isso acontece quando as irmãs olham para o lado e dizem assim, olha só, não está dando mais, né? Pouquinha. A gente está aqui, não chega nem perto, né, do nosso auge. Acho que a gente pode parar também, né? Uma despesa a menos, de vez em quando tem que fazer as confraternização, trabalho, tem que cozinhar, tem que fazer decoração. Vamos largar a mão disso também? Alguém olha e diz, ó as crianças, você viu? Senta na salinha lá, tem, só um pouquinho de menino. Vamos liberar esse professor, é melhor esse ficar aqui dentro. Traz as crianças ficam com os pais e está tudo bom. Os pais cuidam. Não precisa ter esse trabalho. Vamos trazê-las para o salão. Outro irmão olha para a reunião de oração e diz assim, olha só. Muito melhor a gente orar em casa, se for para você de jeito. Vamos fazer o seguinte, não vamos cancelar não. Primeiro vamos pôr no dia do estudo bíblico. Vamos pôr quarta-feira, como a gente já viu em alguns lugares. Aí a gente chega mais cedo e ora antes do culto, todo mundo. Aí é um dia a menos, né? Não precisa vir aqui segunda-feira. E o que acontece? Todo mundo chega em cima da hora para o culto. Igual eu brinquei aqui, ninguém ora e já começa o culto. E não existe mais reunião de oração. Alguém olha para o café e diz assim, não compensa. Acordar mais cedo, bater um bolo, por coisa passar, para esse tantinho de gente aqui, não compensa. Vamos parar com esse café. Dá menos trabalho. Eu sei que isso gera um bom tempo de comunhão, a gente conversa. Tem aquele queijo agora que está vindo todo domingo, diferenciado. Mas vamos cancelar. Alguém vai dizer ainda, não tem visita. Domingo é só os crentes mesmo, é só nós, não precisa pregar o evangelho para crente. Todo mundo aqui está salvo, então vamos falar de uma outra coisa, suspende a reunião de evangelismo. E aí depois não tem mais nada, fica só a escola bíblica, né? Não, vamos tirar também, porque acaba que é cedo, né? Aí domingo é aquele dia de você dormir até 10. Não está dando ninguém mesmo. Vamos suspender a escola bíblica. E o que acontece depois disso, irmãos, é que aí o óbito é confirmado. Vem um laudo médico, talvez com os seguintes dizeres. Os níveis de doutrina até estavam estáveis. Estava bom não, mas estava estável. Não foram encontrados sinais claros, talvez de divisões, mas o índice de presença, o índice de interesse despencou de uma vez, ocasionando o óbito, ocasionando o fechamento, a morte dessa igreja. Meus irmãos, eu quero, através dessa passagem, fazer com que a gente olhe lá na frente. Mais uma vez, não acontece da noite para o dia. De pouco a pouco, dia após dia, mês a mês, ano a ano, nós vamos vendo a nossa indiferença, a nossa ausência, o nosso pecado, a nossa indiferença, nos conduzindo a essa realidade. Vocês conseguem perceber essa projeção? Se não existir, irmãos, esse trabalho pesado aqui, esse trabalho sério de encorajamento, de incentivo, para fazer com que o povo de Deus entenda essa necessidade, a importância de congregar, nós vamos parar nesse destino. Nós precisamos falar sobre isso, sim. Precisamos ensinar sobre isso, sim. E amorosamente, carinhosamente, quando for necessário,
confrontarmos as pessoas, sim, por mais que seja desconfortável isso. Elas precisam saber que elas estão vivendo em pecado. Não está tudo bem. Deus não está feliz com o cristianismo que elas estão vivendo lá, desconectadas, longe do corpo, longe da igreja. É isso que nós aprendemos nessa passagem de uma forma tão clara e amorosa. Eu quero concluir a nossa mensagem nessa noite perguntando algo que eu dei a entender na introdução. Qual a forma mais eficiente, mais eficaz de nós nos aproximarmos de Deus, de conseguirmos guardar a nossa fé, as nossas convicções e de animarmos outros seguidores a fazer as mesmas coisas? Qual que é o jeito mais fácil? Qual que é o ambiente mais fácil? Aqui? Quando nós estamos juntos, quando nós estamos congregando, seja aqui, ou quando a gente marca aquele churrasco, ou quando marca aquela reunião de jovem na casa de um irmão, ou quando tem uma visita, nós estamos cumprindo esse mandamento. E aí fica muito mais fácil de nós conseguirmos cumprir todas as outras 3 ações que nós vimos aqui no início. Tudo fica mais fácil, porque quando nós estamos acompanhados de outras pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito que nós não vamos ter a sensação que estamos sozinhos, que somos de fato minoria da minoria. Eu pergunto então, o que tem te afastado? Será que você, que talvez até está acompanhando essa transmissão, e quem está aqui hoje não tem que ouvir esse tipo de questionamento, mas o que tem te afastado? Será que você não está vindo mais dizendo que a programação está muito extensa, que às vezes a pregação passa de 45 minutos, ou que as igrejas estão cantando demais? Será que essa tem sido a sua justificativa? Se for, eu queria que você se lembrasse talvez de atividades de lazer, de entretenimento, que talvez duram 2 horas, 3 horas, e você fica lá firme até o final. Se precisar ficar até um pouco mais de meia-noite, você fica e está tudo bem. Não utilize, por favor, não utilize essa desculpa, porque nós fazemos quando é para ficar talvez um pouquinho mais no churrasco, no futebol, no filme, está tudo bem. O que tem te afastado? Será que em segundo lugar é a sua agenda cheia de compromisso? Está dizendo aí que deixou de congregar porque está fazendo coisa demais, trabalhando demais, não tem tempo? Eu queria te encorajar a desenvolver uma lista verdadeira de prioridades. Já tem que ficar previamente definido. Se nós estamos falando da nossa igreja aqui, por exemplo, domingo e quarta eu tenho oficialmente um compromisso. Então, quando eu receber algum tipo de convocação, você não precisa me chamar, porque não vai ter jeito de conseguir atender o seu convite, o seu pedido. Não se esconda atrás dessa desculpa, de talvez uma agenda cheia demais. O que nós vamos fazer é organizar e definir aquilo que realmente nós definimos como importante e necessário para a nossa vida. Ou talvez, em terceiro lugar, a sua resposta para por que você tem se afastado seja pecado. E eu sei que isso, na maioria das vezes, é a resposta. Porque assim como o Adão faz com Eva quando eles obedecem a Deus, talvez essa seja a primeira reação nossa. Eu fiz algo terrível. O que as pessoas vão pensar de mim? O que Deus vai dizer de mim? E aí nós nos escondemos, nós deixamos de estar aqui, porque todo mundo vai perguntar como é que eu estou, eu vou ter que pecar mais ainda mentindo, dizendo que está tudo bem. Então é melhor eu nem ir. Independente se for um pecado extra, fora desse aqui que nós pensamos, alguma área da sua vida que você tropeçou, ou se for esse pecado único aqui, que é o fato de você não estar mais vindo aqui, não estar mais presente, eu quero encorajar você a se arrepender, colocar diante de Deus, pedir que Ele te dê condições de abandonar essa postura, porque independente da sua justificativa, eu queria que você compreendesse nessa noite, que assim como uma brasa longe das outras se apaga facilmente, talvez assim como um córrego, quando se desliga de um rio,
De pouco a pouco ele vai se secando até que ele deixa de existir. Da mesma forma, quando um membro está fora do corpo, está separado, quando um cristão está longe da igreja, ele apodrece e ele morre. E é isso que nós vemos nessa noite. Que você, que talvez está vivendo essa realidade, não continue sendo vítima dessa situação e peça que Deus te dê graça para que você consiga mudar esse status, esse estilo de vida, e naquilo que nós pudermos de alguma maneira ajudar, estamos disponíveis. Esse é o nosso papel, como nós vimos aqui, desse cuidado mútuo, desse auxílio mútuo, para que todos nós possamos, depois de receber alguns copos d'água, conseguirmos alcançar a linha de chegada. Amém? Obrigado, irmãos, pela presença e pela atenção.